O desenvolvimento da política brasileira nunca foi linear. Desde a colonização portuguesa, passando pelo período monárquico e chegando à confusa república, assistimos uma série de disputas, movimentos, ascensões e quedas, conflitos e crises. Tudo isso feito em nome de um elemento subjetivo, o povo. Infelizmente, ao olhar atentamente para este traçado histórico, o povo sempre foi afastado das decisões mais importantes ou, no máximo, utilizado como massa de manobra para se provocar rupturas maiores. O sistema político criado da monarquia e ainda permanente na República transforma os partidos em sistemas que usam dos votos, se renovam em promessas infinitas nos períodos eleitorais e, infelizmente, afastam qualquer possibilidade de discussão social ampla, limitando a democracia para um sistema onde as vozes populares são ignoradas plenamente. Do Brasil colônia ao Império, o que se enxerga é a disputa entre as forças da monarquia portuguesa em silencioso e compactuado confronto com as elites locais, herdeiras de grandes terras, controles financeiros e nomes pomposos, cujas raízes profundas ainda hoje se refletem nas oligarquias regionais. São justamente essas famílias herdeiras das políticas imperiais que vão resistir e insurgir no período republicano. Fazendeiros, cafeicultores, senhores de engenho, irão lotear a nova fase das instituições com apoio do Exército e da Igreja Católica. E conforme já dito, o povo é mantido distante, inaudito e ignorado. A República nasce sob um signo de golpe. Não é uma construção social, não é uma vitória popular. Não reverbera as ansiedades das classes mais humildes. Surge para a defesa dos interesses das oligarquias que, desde a colônia, se renovam no controle dos mecanismos de poder. O processo constitucional de 1988 provoca uma significativa ruptura nesse quadro, possivelmente. Os anos vivenciados sob o espectro do medo e do silêncio ditatorial permitiram a cristalização de ideias políticas reais, refletindo em uma sociedade plural, manifestante e com a importante experiência da aglutinação em torno de grupos não governamentais para exercer a cobrança e a resistência política. As eleições, a partir da década de 90, mostram uma impetuosa participação popular envolvida ativamente nas campanhas e interessada em temas clássicos como educação, saúde e trabalho, porém sem ignorar as demandas que surgem no alvorecer dos novos tempos, a tecnologia, o acesso à informação, a diversidade sexual e as mudanças dos paradigmas do trabalho. Só é possível imaginar que o sistema político brasileiro avançará em seu desenvolvimento como reflexo da ampliação da educação política do povo. É uma matemática real e sensível. O afastamento da população só torna as instituições como ilegítimas ou irresponsáveis com suas funções representativas. Essa integração entre estrutura política brasileira e a sociedade organizada é o único direcionamento possível para que os escândalos e retrocessos que temos presenciado nos últimos anos possam ser eliminados, permitindo que o Brasil efetive os princípios de Estado democrático de direito emanados em sua Carta Magna e, principalmente, na própria luta de seu povo. Pense nisso. No programa de hoje vamos receber o professor Francisco de Emerson e o nosso tema será a formação política do Brasil. Mas antes de iniciarmos o nosso debate, fomos às ruas ouvir as pessoas. Vejamos o que elas dizem. Na sua opinião, a atual crise moral do nosso país tem a ver com nossas origens? Não, absolutamente. A crise moral é uma sequência de incompetência mesmo dos políticos, né? Eu acho que não tem absolutamente nada a ver com raça ou origem, né? Vamos dizer assim. Não,
A atual crise que a gente está sofrendo é por falta de responsabilidade de poder público. Na minha opinião, eu acho isso. A crise hoje em dia, cada dia que passa, está pior. Tudo alto, água, luz, energia, combustível altíssimo demais. A gente ganha pouco, o salário da gente é muito pouco para pagar caro para o país. Ou seja, eu acho que o governo está jogando tudo em cima das nossas costas, praticamente. Sim, sim. Que é democracia? Vem do grego. Demos, povo. Kratos, poder. É o poder do povo. Mas a crise que nós estamos vivendo é em função do nosso regime. O Brasil nunca teve uma verdadeira democracia. Tem uma pseudo... Era o poder econômico, os grandes barões querendo dominar a nossa gente. Então, infelizmente, todo o povo tem o governo que merece. Eu tenho 51 anos. Eu nasci no regime militar, em 65, certo? Então, eu não sei que momento da história a gente se perdeu. Porque quando nos anos 80 eu era adolescente, o povo era mais, questionava mais seus direitos, através da música, através da arte. E depois a gente perdeu o rumo, perdeu o foco. Eu acho que tem a ver com a criação de cada pessoa. Porque na minha casa eu tive uma criação bem rígida e ao mesmo tempo aprendendo a respeitar o ser humano. Então o que as outras pessoas fizeram antes de mim não influenciou diretamente nas minhas ações, indiretamente. Por exemplo, a minha mãe, ela me ensinou a respeitar as pessoas. Então, eu acho que a moral vem do respeito. Se você faz uma ação que eu não concordo, mas eu respeito, eu não vou cometer um crime contra você por pensar diferente. Sempre, né? Porque desde o começo aqui o Brasil sempre foi muito corrupto, eu posso falar isso? Então, tanto a população quanto o pessoal que está no poder. Ah, sim, sim. Toda a formação, né, do Brasil, no sentido de que ele já foi criado como uma colônia de exploração. Daí uma série de eventos, né, que a gente sabe que tem raízes históricas, com certeza. Com certeza. Eu acho que nossas escolhas também cooperaram muito para isso, né? Poderíamos pensar bem, rever nossos conceitos, pensar bem nas autoridades que colocamos para governar o nosso país. Assim, acho que faz parte da construção política e cultural do país desde a sua origem, sim. E acho que, na verdade, os últimos governadores que tiveram presentes na política nacional foram que vieram fazendo modificações importantes para levar à crise que a gente está hoje. Infelizmente, algumas medidas que foram erradas, o meu julgamento, mas que eu acho que todo o processo de mudança, para melhor, eu espero, precisa passar por uma dificuldade como a que a gente está passando agora. Eu acredito que toda a base que nós temos quanto cidadãos, ela vem desde a época do descobrimento, tá? Eu acho que uma geração, ela não é culpada por todos os erros que acontecem no momento em que elas estão vivenciando as coisas. Eu acho que nós herdamos muito dos nossos antepassados. Isso sim, também não nos dá o direito de nos mantermos impassíveis, sem ação em relação ao que está acontecendo. Mas nos faz sim refletir sobre o nosso passado, porque quem não conhece o seu passado está fadado a repeti-lo. Tá? Eu acredito que a ética, a moral, ela é algo que a gente precisa exercitar, mais do que apenas falar de forma demagoga, mas sim exercendo esse direito para haver uma possibilidade de cobrança para os nossos representantes. E qual é a nossa origem? Bom, a origem inicial do povo brasileiro é indígena, né? Se for olhando pela questão racial, é indígena, né? Só que houve uma aculturação muito forte, né, dos povos europeus e uma interferência muito grande também da cultura africana, mas a nossa origem realmente é indígena, né? O povo brasileiro é muito bonito e a diversidade cultural é maravilhosa. Nós somos povoados, né, por vários povos, né, espanhóis, portugueses e o africano. Então, nós precisamos ensinar as pessoas
o povão a como exercer sua cidadania, entendeu? Mostrar às pessoas, esse povo que não tem acesso à informação, como exercer sua cidadania. Nós somos marcados por bastante miscigenação, né? A gente não tem vamos dizer, uma raça pura. E essa eu acho que é a nossa característica principal. Pessoas oprimidas servindo aos grandes, que detinham todo o poder e todo o controle. A gente vê hoje em dia a educação, vários setores que são base para essa cidadania ser exercida, elas têm sido, de certo modo, tolhidas em relação ao cidadão. Eu acredito que a base, sim, histórica, ela é muito prejudicial, mas nós temos que nos erguer e tomarmos posse do nosso presente. Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos iniciando mais um Cidadania em Debate. E o tema do programa de hoje é Formação Política do Brasil. E para essa conversa, convidamos o historiador Francisco de Emerson, que também é presidente da Academia de Letras de Aracaju. Professor, prazer enorme contar com sua participação aqui e vamos estar conversando nesse tempo de programa para que a gente possa trazer alguns esclarecimentos e informações com relação à formação política do Brasil. E eu inicio fazendo aqui a reflexão de que a nossa Constituição, a nossa lei maior, diz que nós vivemos num regime democrático do povo, pelo povo e para o povo. No contexto histórico, como se situa o povo na evolução do nosso país? Bom, primeiro, muito bom estar com o senhor, é um prazer estar aqui. O povo é um elemento sempre destacado, elogiado, lembrado, mas não real, né? O Brasil, historicamente, tem apresentado que o povo está ausente das revoluções populares, né? Então, é popular no sentido de que causou mudança, mas não há uma integração, uma participação ativa desse povo, né? Quando o imperador Pedro I decreta que o Brasil está livre de Portugal, ele faz isso com seus soldados, não com o povo. Quando Pedro II é expulso do Brasil, né, com sua esposa, a imperatriz, e os príncipes herdeiros, os menores, inclusive crianças, é expulso de madrugada, o povo estava dormindo, né? O povo acorda com um golpe militar e que se funda uma república, que nem sabia o que era ainda, né? No século XX, todos os movimentos sociais que aconteceram no Brasil e políticos importantes, o povo estava sempre à margem, né? Às vezes questionando uma coisa ou outra, mas os embates eram muito complicados. No período do golpe militar, 64, ainda se percebe uma parcela do povo cobrando mudanças em si, mas não há realmente uma integração desse elemento povo, né, na política nacional. É um elemento que é lembrado, proclamado, sempre falado, mas não é integrado realmente às questões do Brasil, políticas. Ok, então a gente percebe em determinados momentos, até da evolução da nossa história, a tese da antecipação. Ou seja, em pequenos momentos, quando a população se mostra razoavelmente organizada, então se cede em alguma coisa, é a tese da antecipação, para acalmar as pessoas, de modo que se mantenha a população distante de qualquer possibilidade de compartilhar o poder. Seria isso? Também, creio que isso também se junta com essa teoria, a ideia de termos uma estrutura de educação frágil, de economia frágil. Então, se eu tenho educação fragilizada, então eu vou ter pessoas que vão estar com menos acesso à informação, à crítica, a dados, à divergência também. E, além disso, uma estrutura social precária. Então, se eu não tenho saúde, trabalho, não tenho cultura nas periferias, por exemplo, então eu vou ter, logicamente, um quadro social ruim, que não vai efetivar-se uma mudança plena, né? Eu gosto sempre de dizer, meus alunos também falam sempre isso, que é muito difícil cobrar que na periferia eu tenha grandes exemplos de cidadania quando o Estado não é presente. Não há educação, não há cultura, não há trabalho amplo, né? Então isso também se demonstra esse processo, né? Creio que essa ausência política também se dá por um projeto de manter o quadro como está. Então não permite que a população tenha acesso a instrumentos de crescimento evolutivo, social em si, para manter um quadro como fica nesse momento. Por isso que após várias constituições na nossa história, nós temos a última, 1988, que é considerada a Constituição Cidadã,
porque consagra direitos como participação popular, controle social e pela primeira vez nós temos numa Constituição a figura do ente federativo municipal. Então isso vai consagrando a evolução da proximidade disso que o senhor está dizendo, de cada vez mais com a participação popular, com o controle social, trazermos o povo para aquilo que poderíamos chamar de uma democracia semidireta, né? Seria isso? A 88 Constituição ela prevê e produz um discurso de integração mesmo entre o Estado e o povo, né? Quando se pensa em educação ampla e gratuita, quando se pensa saúde gratuita, cultura, esses elementos como base da sociedade, o projeto constituinte é que houvesse uma mudança radical na nossa sociedade. Infelizmente, os governos posteriores a 88, muitos falharam em relação a ampliar essas políticas. Então a Constituição lá existe já há mais de 20 anos e muitas questões estão lá não foram aplicadas, né? Um exemplo bem prático, eu gosto sempre de colocar, aqui em Aracaju, por exemplo, é imaginar que nós só temos espaços de leitura, por exemplo, bibliotecas públicas. Duas no Siqueira Campos e aqui na 13 de Julho. Não tem mais um espaço de leitura popular nas periferias, por exemplo. Então, por que será que não tem um espaço de leitura nas periferias? Então, como é que eu posso exigir a cultura ampla, livre e popular nesse quadro, né? O objetivo dessa nossa conversa e desse nosso programa é discutirmos a formação política do Brasil. Então, vamos contextualizar o momento atual, como o senhor encara, que análise de conjuntura o senhor faria dos dias atuais aqui desse país? Eu creio que nós estamos passando por uma das crises mais sérias que o Brasil já teve. Uma crise que é institucional, porque os elementos da República estão em crise, moral, ética, judicial, né? E aí todos os elementos, nós estamos aí assistindo questões no Executivo, no Legislativo, no Judiciário, graves questões, e há um processo político de achar que as pressões que acontecem são naturais. Nós estamos assistindo também grandes grupos políticos partidários que tinham bandeiras importantes, tanto de um lado quanto do outro, esquerda ou direita, perderem o respeito e o respaldo popular, o que tinha político. E esse quadro, que é um quadro muito ruim, porque é involutivo, dá espaço para radicalismos que possam surgir. Então, nós estamos numa situação muito drástica, porque eu não sei qual será o resultado dos que vão chegar aí em 2018, na eleição gerais que vamos ter, que quadro vai ser esse, né? Quem vai aparecer? Porque nós não temos hoje nomes que consigam agregar como representantes de mudança social importante, né? Isso, infelizmente, estamos com esses nomes, alguns nomes que surgem, mas que sempre sofrem uma resistência por outros motivos aí específicos. Então, estamos numa situação muito, muito séria. Mas eu acho que o mais sério ainda é porque as instituições estão em crise. Quando nós vemos, por exemplo, uma matéria de jornal que fala que a Câmara de Deputados vai criar um CPI para pressionar o ministro do STF, que está relatando a Lava Jato, demonstra muito sério, porque nós estamos assistindo uma ação de um órgão legislativo federal contra um ministro de uma Corte Suprema, de maneira muito explícita e gritante, e achamos isso natural. Então, acomodar-se com esse quadro e achar natural é muito complicado. Então, acho que nós estamos passando uma fase muito tensa. Mas também, ao mesmo tempo, não sou pessimista, eu creio que é um momento de reflexão também. Então, acho que esse quadro todo vai permitir que nós tenhamos aí, a partir dos próximos anos, e já tem esse ano também, quadros políticos diferenciados. Então, ao mesmo tempo que eu vou ter radicais, eu vou ter pessoas que tenham maturidade, experiência, que vão saber se contrapor esse quadro que nós temos hoje nefasto. Então, eu creio que existe um lado positivo, né, dessa mudança possível acontecer, e o lado negativo, que é a crise que existe entre essas instituições. Nós estamos fazendo essa contextualização e é importante que, pelo que já foi dito pelo professor Francisco de Emerson, nós temos uma crise da democracia representativa. Sim. E nós temos uma população que diz, eu voto nas pessoas e não nos partidos. Então, nesse contexto, nessa evolução histórica, como o senhor situaria a evolução dos partidos políticos no Brasil? Então, o Brasil, desde que tornou-se império, né, sempre houve uma preponderância do partido político, né? A ideia é que nós não criássemos o principado de um sujeito, mas de um partido. O imperador fazia muito bem, o imperador Pedro II, né? Então, quando tinha um partido que estava em crise, ele fazia eleição para que o outro pudesse assumir, então equilibrava. A partir da República, isso já entrou em um conflito porque criaram-se partidos políticos que representavam as oligarquias regionais.
Então nós vamos ter partidos que representariam um discurso social, mas no final representam as vontades familiares de alguns. Tá? Então quando o partido político se torna um feudo particular, não é mais partido político, ele perde função. Então hoje nós temos no Brasil essa situação. Há uma imensão de partidos políticos que não tem uma carta ideológica prática, clara, não existe. Existe uma composição política para adquirir fundos partidários, para trocar cargos, para ganhar votos, mas não existe uma relação de estudo de uma carta de compromisso, de uma cobrança ética desses partidos. Então esse é um quadro complicado. Mas também, quando se pensa, por exemplo, em permitir que o cidadão possa ser candidato sem a estrutura partidária, é imaginar quem seria esse candidato também. Porque, por exemplo, no Brasil hoje a eleição é muito cara. A eleição, ela é cara. Então, será que um candidato da periferia, que não tem condições da estrutura partidária, conseguiria participar do processo, como está hoje, né? Será que conseguiria esse contexto? Também é um quadro a se pensar. Ao mesmo tempo, tem que se cobrar que se não existia uma relação programática entre o que se faz quando eleito e o partido político, algo está errado, tem que ser cobrado. Então acho que tem que se pensar essas duas estruturas. Como está hoje no Brasil, partidos políticos, é uma grande fraude no final. Né? Ele vende uma ideologia, um discurso, mas que na prática política, no dia a dia, é o contrário. Né? Eu ouvi um comentário um dia desse que um partido político famoso do Brasil, ele era oposição de sexta a segunda, ele era governo terça a quarta e era livre na sexta. Então, não se sabe no final o que é o partido vai colocar. Isso mostra a fragilidade ideológica. Então, nós temos partidos que, ao invés de serem programáticos, como o senhor está dizendo, e a própria denominação de partido, que significa o quê? Decompor a estrutura, a figura do Estado em partes. Então, um partido entende que a melhor composição para o Estado seria, por exemplo, termos um Estado onde tudo fosse privatizado. Outro partido vem e se diferencia e diz, não, eu acredito que a melhor forma de constituirmos o Estado político seria através de todos os serviços públicos e como uma outra concepção alternativa poderíamos, por exemplo, ter alguém que dissesse, não, é possível que tenhamos as duas coisas, o público e o privado. Então, isso é que dá a ideia de partido, onde cada um tem uma concepção ideológica de como o Estado deve ser constituído. E os partidos deveriam funcionar conforme essas estruturas, esses programas, e os eleitores nas eleições deveriam escolher votando no programa. E aí nós temos uma distorção e estamos distantes, isso é um processo a se construir. Para que nós possamos fortalecer a nossa democracia, é imprescindível que possamos fortalecer os nossos partidos do ponto de vista programático e do ponto de vista da representatividade dessas ideias. Já aconteceu algo parecido na história do nosso país? Eu creio que no século XX, quando se tinha a UDN e outros partidos políticos, havia uma divisão até apaixonada, né? Então você tinha radicalismo mesmo, não sabia claramente o que era a posição política definida. No processo do regime militar, né, isso também ficou muito claro. A Arena tinha uma definição estrutural, enquanto o MDB tinha outra. E no processo pós-88, se tinha ainda uma lógica, né? Você tem estrutura pós-Arena, né? O PFL e todos os outros que existiam. O PMDB nasce como uma forma de contrapor e o PT, por exemplo, surge como uma grande voz da esquerda, trabalhadora em si. Então, eu creio que nesse processo de 70 a 90 se conseguiu enxergar melhor essa ideologia programática, né? Tem casos que alguns candidatos foram expulsos porque não seguiam uma carta programática. Mas eu creio que de 2000 para cá, isso misturou muito, né? Porque as alianças federais não são iguais às alianças estaduais ou municipais e essa questão da mudança partidária por questões de interesses em si misturou muita coisa. Então você tem um candidato, por exemplo, que vai ocupar 10 partidos políticos em 20 anos de carreira pública. Isso é muito complicado, né? Quem é ele no final, né? Creio que a mudança é importante. Eu acho a mudança
partidária é importante e representa uma mudança também de pensamento. Mas quando você tem um exagero de mudança, né, e tem casos no Brasil bem claros, demonstra que algo está estranho aí. Ou mesmo quando você percebe que o controle partidário é familiar. Então se passa de um pai para um filho, para um irmão, para uma tia, e não se há uma discussão colegiada dos membros em si. Então creio que nós temos um momento, resultado da crise política mesmo, de 88, né, do golpe militar, né, essa asfixia política do regime permitiu essa questão, e depois disso a abertura total permitiu que opiniões surgissem aí. Né. Um país como o Brasil é incompreensível ter tantos partidos políticos. É muito partido político, muito pedido que tem aí, que está rolando no TSE, e no final não se sabe o que é que isso vai causar, né, porque todos eles vão querer ter um respaldo financeiro do partidário, mas não apresentam uma ideologia programática clara, definida. Nesse bloco, o professor Francisco de Emerson mostrou a fragilidade programática e ideológica dos nossos partidos, e em determinado momento ele disse que em eleição se gasta muito. Então é o poder econômico fazendo a definição. Isso distancia a nossa democracia da população. Mas nós vamos voltar a conversar no próximo bloco. Continue conosco. Estamos de volta com o programa Cidadania em Debate, e o tema de hoje é Formação Política do Brasil. E o nosso convidado é o professor Francisco de Emerson. Nós conversávamos no bloco anterior com relação à influência do poder econômico na definição do processo eleitoral. Na história, no contexto histórico do nosso país, na própria estruturação dos partidos, nós temos essa influência econômica. Por exemplo, a gente ouve falar, e o senhor já trouxe para o programa de hoje, a questão das oligarquias rurais. Então, essa vinculação do poder econômico é algo que faz parte da nossa história, ou existem contornos diferenciados nos tempos atuais? Infelizmente, é marcante, né? Nós sempre observamos que as eleições, elas possuem grandes interesses por trás, né? Creio que os últimos tempos, com a Lava Jato, todo mais esse processo, mostrou essa relação muito promíscua entre grandes empresariados e a política. Isso é um ponto. Eu creio que não é problemático o apoio político das empresas. Isso não é problemático. O problema é quando se faz isso de maneira ilegal e de maneira escondida. E com a troca de interesses posteriores. Isso é o problema maior. Mas também se percebe que há um processo estranho quando um candidato que é multimilionário, por exemplo, que tem estrutura midiática ao seu redor, se candidata a um cargo de prefeito na capital brasileira e transforma a sua gestão em uma gestão de amigos, né? Ele é o prefeito e todo mundo que vai fazer uma parceria com ele é um amigo dele e também empresário. Não sei até que ponto isso é salutar, né? Porque a república ela é uma questão pública em si, e um empresário que se acha gestor e vira político, que se torna prefeito e começa a gerenciar o processo particular dele, isso é perigoso também. Mas o quadro que temos hoje no Brasil é esse, né? Quem tem mais acesso à eleição é quem tem mais acesso financeiro, né? Quando vemos, por exemplo, grandes empresários que são multimilionários candidatarem a cargos legislativos, e você observa o ganho que ele vai ter em um ano com o ganho que ele tem na empresa dele, é algo estranho, né? Sempre é algo estranho, né? A campanha dele não se paga como o que ele ganha como deputado, como vereador, como prefeito, por aí vai. Então isso é para se pensar o que é que tem aí em jogo desse quadro. E é interessante que se discute muito a questão do socialismo no Brasil, e a gente percebe que existe, de certa forma, uma socialização aí mais por cima, sim, né? Sim. Deixando distante a população, e as pessoas usam, né, toda a estrutura do Estado, né, toda a política de infraestrutura. Então existe um socialismo feito por cima, desses setores que se apropriam do Estado, né, e em detrimento do povo, que tem a precarização das políticas de saúde, da política de educação, da violência urbana, enfim. O senhor concorda com essa? Sim, é só, por exemplo, observar que questões relacionadas à população, à saúde, à empregabilidade, à cultura, à renda, elas passam no legislativo com uma lentidão absurda, né? Ou nem se discute. Mas questões relacionadas a discutir renda,
de grandes fortunas, por exemplo, a discutir questão de impostos, a discutir carga horária do trabalhador para efetivar o trabalho, é uma rapidez absurda. Então, como é que o lobby empresarial é muito forte na legislativo, executivo, né? Então, isso percebe claramente que existe um acesso especial para quem é ligado ao mercado empresarial, a um acesso à política que não é comum aos mais pobres, né? Basta, por exemplo, observar os casos que nós temos na imprensa que acontecem de pessoas humildes que vão ao judiciário prestar algum tipo de depoimento, alguma queixa e sofrem um tipo de humilhação, porque não possuem um sapato, uma roupa decente, que se pensa decente, né? E quando você tem empresários que são ligados com vários processos judiciais, com vários crimes cometidos, mas são recebidos com festas e louvores. Isso é muito problemático, isso é muito sintomático no Brasil. Professor Francisco, nós temos um Estado democrático de direitos ou um Estado democrático de privilégios? Infelizmente, né? Não quer dizer que estamos em um Estado não há direito para ninguém, não é isso, o radicalismo não existe nessa situação. A questão básica é, quando nós vemos, por exemplo, nós temos desempregados no Brasil, desempregados, de pessoas que estão nas ruas, trabalhadores que trabalham 8 horas, mas demoram para chegar em suas casas 20, quase mais tempo para chegar em casa mais tarde, porque o ônibus é ruim. Isso demonstra que é algo estranho aí, né? Então, quando a população mais humilde é a que mais sofre, é a que mais tem o peso da carga tributária, da insegurança e tudo isso, demonstra que o privilégio é para alguns, né? Então, alguns recebem esse privilégio e outros vão estar sofrendo para manter esse privilégio. Então, esse Estado democrático de privilégio nos levaria a um estado de injustiça social. Sim, né? sim. Nós Infelizmente o Brasil é real, né? Eu sempre fico pensando, um trabalhador que vai trabalhar 8 horas numa construção civil, ele vai gastar 2 horas para chegar aos trabalhos para voltar. Então são 12 horas por dia para trabalhar. Então, e a família, onde fica aí? E o lazer, né? O bem-estar social fica onde? E detalhe, um ônibus que vai estar inseguro, um ônibus que vai estar ruim, o trânsito em crise. Então, como se pensa essa situação? Não se pensa, porque se mantém privilégio de alguns que vão estar ali mantendo. Essa fala do professor Francisco nos dá um gancho para discutirmos aqui essa questão que se fala muito hoje do Estado mínimo. Mas vamos deixar isso para um outro programa e vamos conversar aqui agora, contextualizando a questão de que na origem desse país, quando os portugueses aqui chegaram, e eu estou diante de um historiador e ouso fazer essa colocação para que a gente possa partir para o próximo questionamento, encontraram aqui os índios, né? Segundo autores, eu já li, falam em 4 milhões, 5 milhões, 8 milhões de índios aqui no Brasil, e depois vieram os negros, né? No processo de colonização desse país. E nos dias atuais a gente tem a discussão da questão da demarcação das terras indígenas, a gente tem a questão da política compensatória das cotas. Eu gostaria que o senhor fizesse uma ligação de tudo isso que temos hoje e com essa origem. Veja, o índio e o negro são os nossos grandes estranhos no Brasil, né? A cultura portuguesa europeia ficou em destaque, sempre essa ideia de valorização cultural do branco no Brasil se destacado, e ficamos sempre colocando o índio como um ser selvagem, que estava no interior escondido. Isso é lembrado no Brasil em abril, nas escolas, quando o aluno é pintado com o cocazinho de cartolina. Então o índio é estranho. E o negro é a ideia de vitimização. Então o negro é vitimado, e o racismo no Brasil. O que nós achamos hoje, claramente, é que o Brasil ignorou a questão do negro, foi jogado, né? Ele era escravo um dia, no dia seguinte ele era livre. Mas que homem livre era esse? Sem educação formal, sem emprego, sem ser cidadão. Que liberdade era essa? E durante 100 anos esquecemos isso, né? Esquecemos que esse processo existia. E aí criamos um racismo que é explícito, que é real, mas que acho que não existe. Vamos achar que não existe, que é a questão meramente ocasional, né? E os casos vão se mostrar aí claramente. A questão do índio é mais grave ainda porque hoje, além de ter uma cultura que transforma ele no selvagem, há uma cultura de mercado que quer controlar as terras indígenas e que é violenta. Então o número de pessoas que vão lá, guerrilheiros que vão tentar invadir terras indígenas
e matá-los e por aí vai, é absurdo hoje no Brasil. E é algo que a mídia não coloca. Então a ideia de ampliar o mercado agropastoril em áreas indígenas está existente, tem apoio do governo federal, isso é muito claro, é muito evidente. A FUNAI está sendo destruída nos últimos 2 anos pelo governo, porque se pensa em ideia de um índio selvagem, ou então tem um índio que não é existente mais. Um candidato político importante que está surgindo nas mídias sociais, um radical, até disse que se ele fosse eleito ele ia acabar com o território indígena, acabar com os quilombolas, porque não tem por que isso. Então quando se percebe um parlamentar federal que se arvora candidato à presidência da República dizer que os índios devem ser destroçados ou expulsos de suas terras com os quilombolas, é algo estranho e demonstra que nós não evoluímos em relação a isso. Nós mantivemos eles em um estado histórico, para lembrar na história, nos livros de história, mas na prática política é algo ignorado, né? Eu acho que mais grave ainda do que isso é o racismo no Brasil, porque o racismo é algo muito doentio, chega a ser doentio porque ele violenta classes sociais em vários níveis. Eu tive um amigo em São Paulo essa semana, há pouco tempo, e ele tem um filho adotivo que é negro, e estavam os dois no shopping de São Paulo, em Higienópolis, um shopping no bairro judeu de São Paulo. E o filho estava em pé e ele sentado. E chegou um segurança e pergunta, essa criança está incomodando? Aí disse, não, por quê? Não, porque não pode entrar aqui criança de rua. Como se o menino fosse negro, já era criança de rua. E o menino estava fardado com a escola da escola em si. Então demonstra esse processo, né? De que sempre uma ameaça, né? O negro é uma ameaça no espaço que não pode ter acesso aí, né? Quando vê, por exemplo, eu lembro uma questão em Aracaju, que em um tempo atrás, em um cartaz da prefeitura, tem muito tempo isso já, tem mais de 5 anos, que tinha assim, a saúde chega na periferia. O médico era branco, a periferia era um negro. Então até esses sistemas simbólicos são muito claros, né? Então se percebe essa estruturação. Creio que as cotas, quando vieram para poder mudar essa perspectiva, né? Sofre um embate muito sério aí, mas produziram um efeito importante de mudar esse quadro. Hoje tem hoje um espaço universitário maior, mais múltiplo, mais multiético, né? Isso é importante. Um outro cenário e outro dado que a gente tem para confrontar é quando analisamos os dados, por exemplo, da população carcerária do Brasil, os dados dos homicídios, a gente vai perceber de modo alarmante e preocupante mais de 50 mil homicídios por ano em nosso país. No Brasil, morrem mais pessoas do que até em situações, em locais no mundo onde estão em guerra declarada, e nós temos aqui uma mortalidade muito maior. E quando a gente analisa, o preocupante é que nós vamos encontrar jovens, né? Estamos dizimando uma significativa parcela da população jovem, negros, analfabetos ou semi-analfabetos, e, coincidentemente, essa é a mesma representação da população carcerária do nosso país. Então a gente fica a perguntar, os crimes e a violência, na realidade, eles são cometidos por essa parcela da população, ou nós temos um aparato estatal de polícia, de judiciário, que está habilitado a punir esse crime ou essas pessoas que já estariam, de certa forma, penalizadas pela falta de uma escola de qualidade, por uma falta de opção de emprego e renda. Como o senhor contextualiza tudo isso? Eu vejo que ser da periferia já é uma ameaça para alguma estrutura social. É só observar por essas manchetes de jornal. Se um jovem do bairro 3 de Julho, em Aracaju, é pego com um tipo de drogas, vai aparecer o quê? Jovem suspeito de porte de drogas. Se for um jovem que é pego com cigarro de maconha no bairro da periferia, é um traficante de drogas que deve ser preso, punido e expulso da sociedade. Então nós temos esse quadro que é muito sintomático, né? A ideia de que todo pobre periférico já é automaticamente criminoso em potencial. Isso é muito real para todos nós. Eu não quero fazer um discurso de vitimismo, coitadismo, não é essa a perspectiva, mas encarar os fatos, né? Então nós temos uma situação onde eu não posso corrigir a falha social criando cadeias. A falha não vai se corrigir, vai se piorar o processo. Então, se eu não tenho estrutura social que transforme as periferias ou transforme os espaços mais pobres da sociedade, com educação, trabalho, renda, saúde e qualidade, eu não posso imaginar que lá vai sair uma situação perfeita, não vai.
O combate entre o Estado e a violência e o tráfico vai ser muito claro, muito evidente aí, né? Mas há uma ideia de que esse perfil social vai sempre da violência, né? Infelizmente, os dados vão mostrar isso por causa desse processo. Essa é uma falha que nós vamos ter aí enfrentar, que não é simples, não se resolve de maneira prática, mas também existe um grande respaldo de um discurso nosso selecional. Então, se a pessoa é branco, que mora na região X, então ele não é criminoso, o outro é. Tem um caso agora muito claro da Cracolândia lá no Rio de São Paulo, né? Enquanto todos eram zumbis que deviam ser mortos internados. Aí aparece um rapaz que é filho de uma família rica, né, que foi os pais foram mortos, branco, um doutor pela USP, família rica, e é visto também nesse quadro esse discurso todo. Né, porque é um branco rico que está preso, está no tráfico de drogas, está usuário de crack também. Então esse quadro demonstra que nosso sistema é muito estranho, né? A nossa ideia de penalidade. E também, o quadro mais sério, é que nós estamos agora nos acostumando a transformar o crime em heroísmo. Quando eu vejo, por exemplo, as pessoas tirarem selfie com o Bruno, aquele goleiro, né? Fazendo festa com ele, ou com a Suzane von Richthofen também, tirando fotos com ela, é estranho imaginar isso, né? Então, pessoas que estão marcadas com criminalidade foram colocadas e você tem que transformar isso num heroísmo midiático, é muito complicado e sintomático. Esse quadro que nós no Brasil desenhamos hoje é muito perigoso porque demonstra um óleo social estranho, né? Eu crio marcos de violência. E eu também acho que no Brasil nós temos um problema muito sério que nós não queremos justiça, queremos vingança. A gente não quer justiça, a gente quer vingança. A gente quer que a pessoa acusou a pessoa, já vai para a praça pública, seja morto e pronto. Não se pensa em que a acusação, a defesa do processo legal, a pena, se cumprir a pena, não se pensa nisso. Se quer vingança. Isso é um quadro ruim para a sociedade. Esse cenário de injustiça social que a gente tem colocado aqui, né, para a própria evolução política do nosso país, a resultante maior é de injustiça social. E essa injustiça social traz uma consequência, que é a violência. E a violência, nós somos levados com ela a essa condição de barbárie que nós estamos conversando aqui, e vem os extremos, vem o radicalismo propondo, então, medidas como redução de maioridade, construir mais cadeia do que escola, né? Enfim, esse cenário. Mas, professor, muito obrigado por sua participação aqui em nosso programa Cidadania em Debate e suas considerações finais, até se quiser rapidamente refletir sobre esse estado de barbárie. Obrigado, digo eu. Creio que a forma de combater a barbárie é o diálogo político, né? Temos que falar sobre política, falar sobre sociedade, falar sobre direito, falar sobre as funções sociais do cidadão. Creio que a mudança se dá quando se discute, né? O silêncio é perigoso e permite que o medo reine. Então temos que combater esse medo, esse fascismo que no Brasil está surgindo, com o discurso, com a crítica, com o estudo e com um diálogo maior e parceria. Muito obrigado. Ok, agradecemos ao professor e encerramos aqui mais um Cidadania em Debate. Aguardamos vocês para a próxima edição do nosso programa. Grande abraço.